Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional em 5 passos e se tornando uma pessoa em harmonia consigo mesmo ou consigo mesma. E hoje vou falar sobre por que a crise existencial está acontecendo só com você, onde o tema é por que eu? A minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, porque das várias experiências, das várias ideias, pode ser que algo faça sentido para você. E nesse vídeo eu vou te mostrar um atalho de como transformar essa sensação do porquê eu. Então, um exemplo que eu comentei ontem foi sobre a crise existencial. Mas antes de falar sobre a crise existencial, quero dar as boas-vindas. Bem-vindo a todos que estão assistindo a esse vídeo. Gratidão a todos vocês que estão me acompanhando. Boa noite a todos. Então eu comentei sobre a crise existencial. E na crise existencial ela pode surgir a partir de uma perda repentina de emprego, uma aposentadoria, uma perda de um ente querido. Pode acontecer também com perda de status, fim de algum relacionamento, ou mesmo síndrome de burnout. Então, os sinais que podem aparecer em caso de crise existencial são ansiedade, necessidade de isolamento, necessidade de ficar sozinho, tristeza. Só que lembrando que não existe uma emoção negativa, todas as emoções elas são importantes na nossa vida. Embora a gente ache que tristeza seja negativo, ela não é negativo. Ela tem um motivo de estar na nossa vida. Um exemplo que eu dou, uma recomendação que eu dou é, por exemplo, assistir aquele filme Divertidamente, da Pixar. É um desenho animado feito para adultos, que vale a pena assistir. E naquele filme a gente consegue identificar qual é o papel da tristeza no filme, qual a importância da tristeza no filme. Os sinais de crise existencial também podem ser sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, falta de propósito na vida. A pessoa perde os objetivos da vida, fica sem esperança, perde até o sentido da vida. Boa noite, Celso, aqui no Facebook. Oi, boa noite, mãe. Selma, boa noite, com muita alegria. Boa noite, Selma. Então eu estava comentando que um dos sinais daquela sensação de crise existencial é a falta de sentido na vida. Mas qual é, por exemplo, qual é o seu sentido na vida? Se a gente fizer essa pergunta para algumas pessoas, as pessoas vão falar assim: bom, o sentido na vida é eu poder trocar de carro, ou poder fazer uma viagem internacional, ou ir para Disney. Ou o sentido na vida é casar, ou aposentar. Só que todos esses pontos que eu comentei agora não são sentido da vida. Eles são projetos de vida, que a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Então o sentido da vida é algo maior, que está além desses objetivos, desses projetos de vida. Seria subir um degrau no nível de consciência. E quais eram os nossos valores quando nós éramos criança? Será que se nós fizéssemos hoje o que nos satisfazia quando nós éramos criança, nós ficaríamos satisfeitos hoje? Com a cabeça que temos hoje, com a consciência que temos hoje? Talvez não. Ou mesmo quando nós éramos adolescentes, ou quando chegamos na vida adulta. Então os valores eles vão mudando no decorrer do tempo. Então existem culturas e crenças limitantes. Então vou comentar aqui o caso do leito de Procusto. Leito de Procusto, ele faz parte da mitologia grega. E no leito de Procusto havia uma pessoa que era Procusto, e ele era um bandido. Ele procurava sequestrar pessoas que estavam caminhando lá na estrada e levava para a casa dele. E quando ele levava para a casa dele, ele colocava essas pessoas na cama de ferro que ele tinha.
Se a pessoa medisse mais do que o tamanho da cama, ou seja, se a pessoa fosse maior do que o tamanho da cama, ele cortava os pés, cortava o que estava sobrando. Agora, se a pessoa fosse menor que o tamanho da cama, daquela cama de ferro, ele esticava a pessoa até a pessoa caber naquela cama. Então, muitas vezes, quando nós falamos de crenças limitantes, muitas vezes nós podemos associar a esse leito de Procusto, que é o momento em que se determinadas coisas que acontecem não se encaixam às nossas crenças, aos nossos costumes, nós descartamos. Então fazemos exatamente igual ao que fazia Procusto nessa mitologia grega. E em ambiente corporativo, nos esportes e na sociedade, se fala muito em competitividade, que eu até comentei ontem, na live de ontem, e que a pessoa competitiva, inclusive uma das pessoas comentou que uma pessoa competitiva ela é valorizada dentro de uma empresa e a pessoa não competitiva é considerada fraca. Mas qual o problema de sobreviver em um ambiente competitivo, como que a nossa sociedade induz? É que nós somos levados ao estresse, que é a soma de respostas que acontecem na nossa mente e no nosso corpo físico quando nós somos estimulados. E quando nós somos submetidos a essas situações de estresse, o nosso corpo produz adrenalina, cortisol, noradrenalina, glicose e várias outras substâncias que são importantes e necessárias para nós podermos tomar alguma ação. Agora, a frequência da produção dessas substâncias tende a enfraquecer o nosso organismo. Ou seja, se a produção dessas substâncias acontece com muita frequência. Então, assim como uma máquina que ela é muito exigida, ela gasta com mais facilidade, quanto mais se exige dela, menos tempo ou menos vida útil essa máquina vai ter. E nós também, quando nós somos muito exigidos por muito tempo, por um período muito longo, nós também tendemos a nos desgastar e ficamos suscetíveis a doenças. Eu até comentei em um dos vídeos que em um período da minha vida, além do meu trabalho profissional, eu utilizava quase todo o meu tempo livre, ou seja, o tempo que eu não estava no trabalho, no meu trabalho profissional, eu estava realizando um trabalho voluntário. E com isso, frequentemente eu ficava resfriado, ficava gripado, que era uma resposta do corpo físico pedindo descanso, pedindo repouso. Então, da mesma forma, quando nós produzimos todas essas substâncias, como adrenalina, cortisol, glicose, eles vão enfraquecendo o nosso organismo, vão exigindo cada vez mais do nosso organismo quando utilizamos em excesso. E isso pode nos levar a uma doença. Lembrando que isso não é jogar praga, não. E sim mostrar resultados de pesquisas feitas pela medicina psicossomática e pela psiconeuroendócrino-imunologia, um palavrão. Então essas ciências elas estudam as ações das emoções no nosso corpo físico, onde as ações que podem degradar o nosso corpo físico podem provocar doenças, e ações positivas, pensamentos positivos podem nos levar a uma melhoria de saúde ou uma situação de harmonia. Então, além dos problemas físicos, o ritmo em um ambiente competitivo pode provocar também problemas de saúde mental. Então, além de problema físico, podemos ter problemas psíquicos. Por exemplo, a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Essa síndrome é o esgotamento físico e mental. Só que tanto o problema físico quanto o problema psíquico não acontecem da noite para o dia. Eles acontecem com uma construção. Da mesma forma, quando nós construímos uma casa, um edifício, vamos construindo tijolo por tijolo. E tanto o problema físico quanto o problema psíquico não são sustentáveis ao longo da vida.
E por isso que cada vez mais em ambientes corporativos se fala em qualidade de vida no trabalho, valorização do recurso humano dentro de uma empresa. Porque as pessoas que adoecem tendem a custar mais caro para as empresas, não só com relação ao afastamento do trabalho, mas também quanto à rotatividade de pessoas no ambiente de trabalho, onde se exige cada vez mais um investimento para capacitar as pessoas novas que entram. Mas por que eu estou falando tudo isso? É que, como foi comentado na live de ontem, referente à crise existencial, eu achei interessante aprofundar um pouquinho mais no assunto, e que tem a ver também com as crenças limitantes. Isso porque, devido ao ambiente competitivo, muitos exigem tanto de si que acabam até adoecendo. E muitos até acabam tendo perda de motivação pela vida, por ser muito competitiva e não obter o resultado esperado ou o reconhecimento esperado. E esse é um dos riscos em que a pessoa começa a sentir um vazio existencial e pode entrar em crise existencial, porque todo esforço feito naquele trabalho para a realização daquela atividade foi feito esperando que aquilo realizasse a pessoa, realizasse a vida da pessoa. Mas como não surte nenhum efeito, ou não surte o efeito desejado, que é atingir o sucesso, ou a tão almejada felicidade, acaba provocando um desgaste emocional, um vazio emocional. Então, como eu comentei sobre o leito de Procusto, que está associado a crenças limitantes, tem tudo a ver com esse exemplo desse ambiente corporativo. Nós também, fora do ambiente corporativo, na sociedade, na família, nós também, às vezes, temos essas crenças limitantes que nos impedem de tomar ações diferentes das que nós estamos tomando. Então, no ambiente corporativo, a crença é se trabalhar muito para se alcançar o sucesso desejado. E até em um dos meus trabalhos voluntários, fazendo visitas a pacientes em hospitais e conversando com eles, eu me deparei com algumas pessoas que, durante essa conversa, as pessoas reconheciam que trabalhavam demais, trabalhavam muito, e percebiam que aquele momento deles estarem internados no hospital estava sendo uma oportunidade para reavaliar os verdadeiros valores. Então eles falavam assim que a vida estava dando uma pausa para eles, em forma de internação no hospital, para que eles pudessem refletir melhor sobre equilibrar o trabalho com a atenção à família, a atenção aos amigos. E essa reflexão que os pacientes tinham lá nos hospitais, ela vale também para esse momento de reclusão que nós estamos vivendo atualmente, para pararmos e refletirmos sobre os verdadeiros valores da vida. Então, não somente no ambiente de trabalho, mas na sociedade, em algumas culturas, há muitas crenças que acabam limitando a pessoa de buscar esses novos horizontes. Então, o que vem a ser essa limitação? Nós ficamos achando que se aparece algo novo e não se encaixa ao nosso modelo de ver as coisas, deve ser descartada, como no caso do leito de Procusto, que eu mencionei agora. Então, quando vem uma doença, vem uma enfermidade, ou mesmo uma situação de crise existencial, ela não vem para soterrar a pessoa. Então, essas situações que nós chamamos de problemas, ela não vem para soterrar, e vem para mostrar outras possibilidades, outros caminhos. Então vamos ver aqui no Facebook. Santa Pereira disse: boa noite, doutor, com muita alegria. Boa noite, Santa. Mas eu não sou médico não, Santa. Eu sou engenheiro eletrônico e eu estudo assuntos ligados à saúde mental também. Ana Maria, boa noite e muito bom suas lições, muito agradecida. Muito obrigada, Ana Maria.
A Lúcia Stafoche, boa noite, Lúcia. Boa noite, Solange. Carmen Inocêncio, boa noite. Então vamos seguindo aqui. E aqui no YouTube só consigo enxergar aqui o Celso que deu boa noite. Então vamos seguindo em frente. Então, quando nós estamos em uma situação de sofrimento, em uma situação, por exemplo, de vazio interior ou crise existencial, costumamos ouvir: vai dar tudo certo. Aí fica uma dúvida: o que especificamente vai dar certo? Então aquela frase de efeito, vai dar certo, ajuda nesse momento? Então o que acontece geralmente é a pergunta: se eu faço tudo certinho, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa crise existencial está acontecendo comigo se eu faço tudo certinho? Então aí é um momento de pararmos para refletir. Então eu busquei materiais, inclusive no livro de Dalai Lama, e ele diz assim: se todos nós somos constituídos da mesma matéria do ponto de vista orgânico, todos os elementos químicos que existem em uma pessoa existem em outras pessoas. Se todos nós temos os mesmos elementos químicos do ponto de vista orgânico, o que nos diferencia uns dos outros? O que me diferencia de você que está assistindo a este vídeo? Então, se nós somos constituídos da mesma matéria, o que é que diferencia uns dos outros? É a experiência de vida, a história de cada um, nesta e em outras encarnações. Que nós não somos apenas matéria, somos também alma, somos espírito. E pesquisadores nos trazem evidências científicas de que existe vida antes da vida e que também existe vida depois da vida. E também que nós temos várias experiências no decorrer dessas várias vidas. Isso mostra que se nós estamos passando por um período de sofrimento, ele não vai durar para sempre. Ele é passageiro. Só que o sofrimento vai deixar de existir quando nós aprendermos a lição embutida naquele sofrimento. Então, uma visão que restringe a nossa existência em uma única encarnação, ela nos limita no entendimento de grande parte das nossas problemáticas existenciais. Então, se a gente limita o nosso entendimento apenas em uma única vida, nós não conseguimos explicar muitas das coisas que acontecem na nossa vida. E Dalai Lama, ele diz assim, que quando nós perdemos um objeto num determinado recinto, numa determinada sala, e definimos que perdemos dentro dessa sala, nós excluímos a possibilidade de termos perdido esse objeto fora daqui, ou em outro aposento. E com isso continuamos a procurar, pressupondo que o objeto se encontra nesse recinto. E o mesmo acontece também quando nós nos restringimos apenas no vazio existencial, ou em uma enfermidade, ou em algum diagnóstico, onde a busca, a procura fica limitada só àquela situação. Então pode acontecer que, se nós perdemos alguma coisa, pode acontecer dessa coisa que nós perdemos esteja em um outro recinto. E da mesma forma, se nós não conseguimos encontrar a resposta nessa vida ou nessa encarnação, muito provavelmente ela está em outras. Então, quando a pessoa faz aquela pergunta, por que eu? Então, muitas vezes, se nós pararmos para pensar friamente no porquê eu, nós vamos ver que existe uma lei da natureza chamada lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Então, se aquilo está acontecendo conosco naquele momento, em algum momento nós provocamos aquilo para que aquilo acontecesse. Mas muitas vezes
não é dessa forma que nós pensamos, né? Já vou voltar nesse assunto também. Então, quando nós dizemos que queremos ter harmonia conosco, ter um estado mental mais sereno ou paz interior, não significa que a gente vai ficar insensível, que a gente vai ficar apático, ou que nós vamos ficar desligados, ou ter a mente totalmente vazia. A harmonia interior ou a paz de espírito tem como origem ou tem como base o afeto e a compaixão. Então vou repetir. Então a harmonia interior ou a paz de espírito tem como base o afeto e a compaixão. Então a felicidade que depende apenas do prazer físico, ele é instável, porque ele é passageiro. Então a Selma comentou aqui, a reencarnação é lei de justiça, né? Correto, Selma. É lei de justiça, amor e caridade. Que muitas vezes quando nós reencarnamos, às vezes queremos pagar todos os débitos ou corrigir todas as coisas erradas que nós fizemos no passado, mas às vezes de uma encarnação só não é possível. Então Deus, em sua grande bondade e sabedoria, nos permite nós quitarmos isso de forma parcelada. E além disso, Ele dá desconto. Quanto mais coisas nós fizermos de bom, menos dívidas nós temos, ou menos ressarcimentos nós temos que realizar, menos reparações nós temos que realizar. Então, quanto mais coisas boas, nós vamos descontando daqueles débitos que nós adquirimos no passado. É como diz aquela frase, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então é por aí, é por esse caminho. Isso aí, obrigado pelo seu comentário, Selma. Vou tomar um pouquinho de água. Então, nas situações de crenças limitantes, as defesas psicológicas internas, como negação ou repressão, podem atuar como um escudo para nós e nos protegem dessa sensação de dor por um período maior. Protege essa sensação de dor por um período maior, não significa que aquele sofrimento vai desaparecer. Então, a familiarização com tipos de sofrimento que nós poderíamos enfrentar ajudam a redução do medo e também da apreensão. Então, se nós analisarmos outras situações da nossa vida, principalmente os momentos mais difíceis que nós vivenciamos e que conseguimos superar, são exemplos de que se nós estamos com um problema, existe uma solução. Se lá no passado tínhamos algum problema e conseguimos superar, isso significa também que nós temos a possibilidade de, nesse momento, se nós estamos com algum problema, nós temos a oportunidade de superar. Porque se nós estamos com um problema, existe uma solução. Senão não seria chamado de problema. Então, como superar esse sofrimento e as tribulações da vida? E também responder àquela pergunta, por que eu? Então, se nós olharmos o sofrimento como algo negativo, nós associamos isso ao fracasso. Só que isso vai gerando em nós ansiedade, intolerância, sensação de estar arrasado, sensação de vazio interior, sensação de crise existencial, que tem que ser evitado a qualquer custo. O sofrimento ele é mais visível em lugares mais pobres, em países mais pobres, por exemplo, como lá na Índia. A fome, a pobreza e a morte, eles estão sendo apresentadas aos olhos de todos. Porque quando uma pessoa adoece nesses lugares, ou quando uma pessoa envelhece, ela não é marginalizada e despachada para asilos. Elas são mantidas na comunidade e tratadas pela família. Então, com isso, a família tem contato com toda a parte de sofrimento, a parte de doenças.
Então, quem vive em contato diário com as realidades da vida não pode negar que o sofrimento não faz parte da vida. Agora, na sociedade mais ocidental, que conquistou através da tecnologia essa capacidade de limitar o sofrimento e parece ter perdido a capacidade de lidar com o sofrimento que ainda resta. Então, existem alguns cientistas sociais que realizam estudos e salientam que a maioria das pessoas na sociedade ocidental costuma passar pela vida acreditando que o mundo é um lugar essencialmente agradável para morar. Acreditam que a vida é justa e que elas são boas pessoas e que merecem que lhes aconteçam coisas boas. Então essas crenças podem até ter uma influência para se levar uma vida mais feliz, mais saudável. Só que em um determinado momento surge o inevitável sofrimento que sobrepõe a todas essas crenças e pode dificultar a continuidade dessa vida feliz e eficaz. Então, como o sofrimento se torna mais visível, ele não é visto como parte da natureza fundamental dos seres humanos, mas sim como se algo tivesse dado muito errado. Porque se na sociedade ocidental as pessoas acham que deve ter uma vida feliz o tempo todo e acontece um momento de infelicidade, acham que algo deve ter dado muito errado. Um sinal de que alguém violou o nosso direito à felicidade. Então, pensando dessa forma, que alguém violou nosso direito à felicidade, que algo deu muito errado na nossa vida, nós começamos a ter alguns riscos ocultos, que é, por exemplo, começar a procurar por alguém em quem pôr a culpa por nós estarmos sofrendo. Aí podemos pensar assim: eu estou nessa situação porque eu devo ser vítima de alguém ou vítima de algo. Então o culpado pode ser o governo, pode ser o sistema educacional, os pais, uma família, o parceiro ou parceira insensível. Então pode acontecer a situação de buscarmos pessoas em quem pôr a culpa. E tem um outro detalhe também, que existe a situação em que podemos até voltar essa culpa para dentro de nós, pensando assim: há algo errado comigo, sou vítima de alguma enfermidade ou de algum gene que estava com defeito. E aí podemos colocar essas culpas em nós ou em alguém. Então o risco envolvido, se continuarmos atribuindo essa culpa e manter essa postura de vítima, vai fazer com que nós prolonguemos cada vez mais o nosso sofrimento. E assim nós vamos continuar mais tempo com sentimentos persistentes de raiva, de frustração, de ressentimento. E continuamos pensando: por que eu? Por que comigo? Então esse sentimento de vitimização faz com que nós não consigamos sair da situação. Então é muito frequente que nós causemos o nosso próprio sofrimento, recusando de nos desapegar do nosso passado. Então, quanto mais nós tentamos nos agarrar ao passado, mais grotesca e mais deformada se torna a nossa vida. E quanto mais nós nos agarramos ao passado, ficamos nesse loop, como em uma rotatória, dando voltas e mais voltas em volta do mesmo ponto, e não saímos do lugar. Então, quando a gente assume um papel mais ativo, por meio de um aprendizado mais específico sobre as mudanças, isso pode prevenir uma proporção ainda maior da ansiedade, que é a causa de muitos dos nossos problemas. Então, o desejo de nós nos livrarmos do sofrimento é um objetivo legítimo de cada ser humano.
achamos que isso também, eliminarmos todo o sofrimento, é o pré-requisito para nós sermos felizes. Então, se o nosso enfoque for que o sofrimento é parte integrante da vida, sem dúvida, isso vai fazer com que a gente se torne mais tolerante diante das adversidades. Ele fala que uma das origens do sofrimento é a ignorância, mas não somente aquela ignorância de falta de informação, mas também há um erro de percepção da verdadeira natureza. Como assim? Que quando nós olhamos para a natureza, nós esquecemos que nós fazemos parte da natureza também, que nós compomos a natureza como parte dos reinos, assim como existe o reino mineral, existe o vegetal, existe o animal e existe o reino hominal, na qual nós fazemos parte. Então tudo que nós analisamos na natureza são coisas que podem servir de ensinamentos para nós. Então, e a natureza nos ensina que para ocorrer a transformação é necessário passarmos por um momento de dor. E tendo esse entendimento que a dor tem a função de nos transformar, passamos a ressignificar melhor a experiência, que pode influenciar na nossa aceitação diante das tristezas inevitáveis da vida. E isso poderia ser um método muito valioso para nós enfrentarmos os nossos problemas na vida, sob uma perspectiva mais adequada à vida. Então, por exemplo, diante da morte de um ente querido, a sensação ou a reação de ansiedade é natural numa perda. Se o sentimento de perda e aflição perdurarem e não forem controlados, surge um perigo em que o foco de atenção passa a ser o próprio eu e achamos que só nós sofremos, e aí pode se instalar depressão em nós. Então vou dar um exemplo desse que eu encontrei num livro de Viktor Frankl, que foi prisioneiro do campo de concentração. Viktor Frankl, psiquiatra, ele teve um paciente médico também, que havia perdido a esposa e estava numa depressão profunda. Ele disse que tinha perdido a esposa e sentia uma tristeza muito grande por ter perdido a esposa. E teve um momento que o Viktor Frankl fez a pergunta para ele: mas e se tivesse acontecido o contrário? Se ele tivesse ido e a esposa ficasse, será que ela iria sofrer? E nesse momento esse médico olhou profundamente nos olhos de Viktor Frankl, na sua cabeça, entendeu a situação e com o tempo ele conseguiu sair daquela situação de depressão, porque ele entendeu o porquê, ele entendeu o motivo, o sentido da esposa ter ido antes dele. Então, quando percebemos que outras pessoas passam pela mesma situação, gera uma espécie de conforto. Então, em quais oportunidades nós vemos que outras pessoas passam ou outras pessoas passaram pela mesma experiência que nós estamos vivenciando? Isso acontece quando nós temos contato com experiências de outras pessoas. Isso pode acontecer no contato com um amigo, com uma amiga, grupo de pessoas, palestras, livros, vídeos, e assim nós vamos aprendendo com as experiências de outras pessoas. Então, se não tivesse esperança, nem nenhuma possibilidade de nós nos livrarmos do sofrimento, a simples reflexão sobre o sofrimento seria uma atividade bastante mórbida, totalmente negativa, não serviria para nada. Então, o simples fato de que existe uma solução, há uma esperança, faz com que a gente reflita cada vez mais nos sofrimentos pelas quais nós estamos passando. A Selma escreveu aqui: temos que vencer a nós mesmos, reconhecer nossos defeitos, que é difícil.
Isso, Selma, reconhecer os nossos defeitos, é preciso ter bastante coragem para nós fazermos esse reconhecimento. Mas quando nós reconhecemos as coisas que nós temos que melhorar, nós vamos entendendo cada vez mais o porquê nós estamos frágeis nesses pontos e nós podemos nos tornar mais fortalecidos onde nós somos mais frágeis. E os problemas acontecem para que nós possamos buscar essas potencialidades que nós temos dentro de nós para nos tornarmos mais fortes. Não é assim que acontece quando nós temos um problema, nós somos pressionados naquela situação, mas depois que nós resolvemos aquele problema, nós saímos mais fortalecidos. E quando aquela experiência acontece de novo, nós conseguimos sair com mais facilidade. É a chamada resiliência. Obrigado pelo seu comentário, Selma. Reconhecer os nossos defeitos é difícil, mas as experiências, as nossas vivências aparecem para que nós possamos cada vez mais nos autoconhecer. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Passando por um sofrimento achando que nós somos vítimas, ficamos pensando, por que eu? Se faz necessário aí uma mudança de perspectiva. Então, um fator primordial que permite lidar com eficácia com uma situação difícil é a nossa capacidade de mudar a perspectiva e encarar a situação a partir de um outro ângulo. Mas parece que muitas vezes, quando surgem problemas na nossa vida, o nosso enfoque se estreita. Quando aparece um problema, procuramos focalizar naquele problema. E aí nossa atenção passa a ficar concentrada nessa preocupação com o problema. E nós podemos ter a sensação que nós somos os únicos a passar por tais dificuldades. Por isso que às vezes quando nós estamos em dificuldades, achamos que só nós estamos passando por aquela dificuldade e ficamos pensando, por que eu? Porque o nosso enfoque se estreita naquele problema. Não vemos uma coisa de uma forma mais ampla. Então isso pode levar a um pensamento de que o problema pareça mais sério do que ela é. Quando nós achamos que aquele problema só acontece conosco, que o nosso problema é muito grave. Então, quando nós olhamos apenas aquele acontecimento isolado, ele parece ser cada vez maior. E quanto mais focalizamos aquele problema, ele vai aumentando. Então, se focalizamos muito de perto o problema, com muita intensidade, quando ocorre um problema, ele parece incontrolável. Agora, se avaliarmos o mesmo problema com algum distanciamento, ele vai parecer menor, ou seja, menos avassalador. Na câmera, na filmadora ou no celular, existe a opção de dar o zoom. Quando a gente dá o zoom, a gente chega mais próximo daquele objeto que a gente quer filmar ou a gente quer fotografar. E o oposto é liberar a grande angular. Então, quanto mais nós afastamos, uma maior visão nós temos do ambiente. E conforme nós vamos amadurecendo, a nossa consciência também vai crescendo, vai se elevando. Então, uma vez eu li num livro de uma pessoa contando que morava numa cidade pequena e quando saiu dessa cidade pequena foi para a cidade grande, passou alguns anos na cidade grande, depois de um tempo voltou para a cidade pequena onde ele tinha nascido, percebeu que a cidade era bem menor do que ele achava antes. Então muitas vezes a perspectiva ela muda conforme nós vamos mudando a nossa consciência. Então quando nós conseguimos afastar um pouquinho do problema, nós conseguimos ver que aquele problema não é tão grande, conseguimos entender qual é o significado daquele problema. Então tem uma frase que diz assim, que nós não conseguimos ver uma ilha se nós não sairmos daquela ilha.
Da mesma forma, se nós continuarmos dentro de nós mesmos, focando apenas em nós, nós não vamos conseguir ver a nós mesmos. Nós vamos conseguir ver quando nós sairmos de nós e afastarmos um pouquinho aquela visão. Por isso que muitas vezes as pessoas que estão vendo um problema de fora conseguem ver muitas coisas que nós não conseguimos ver. Porque nós estamos às vezes muito envolvidos no problema. Então, em geral, uma vez que já nos encontramos numa situação difícil, fica mais difícil nós mudarmos a nossa atitude simplesmente mudando esse pensamento específico, uma vez ou duas, achando que nós precisamos ter essa distância focal, ter uma visão mais panorâmica. Quando nós estamos no meio do problema, é mais difícil a gente conseguir achar a solução. Por isso que se faz necessário esse exercício diário. É tudo um processo de aprendizado, de ver novos pontos de vista, de ver outros pontos de vista. É um treinamento. E cada vez mais que nós vamos treinando esse modo de ver as coisas, nós vamos nos familiarizando com o modo de como os problemas acontecem, e aí nós vamos percebendo qual é o mecanismo que a gente tem que atuar para resolver aqueles problemas conforme vão acontecendo. E aí nós vamos aumentando o nosso nível de consciência e vamos aprendendo, passando de um patamar de consciência para um outro patamar de consciência, e vamos crescendo com a situação. Que a harmonia interior, a paz de espírito, tem como origem, tem como base o afeto e a compaixão. Bom, o que é o afeto? O afeto é aquele sentimento de amizade, sentimento de carinho, sentimento de admiração por uma outra pessoa. E o que é a compaixão? A compaixão é um sentimento piedoso de simpatia, com o objetivo de minimizar o sofrimento da outra pessoa. Então notem que tanto no afeto quanto na compaixão, que são as bases da nossa harmonia interior, eles estão associados ao outro. Significa que quando nós estamos vendo apenas o nosso problema, nos perguntando por que eu, nós não estamos vendo o outro. Estamos vendo apenas a nós mesmos como vítima, o que dificulta sair da situação. E aí, conforme nós nos afastamos, conseguimos ver que o problema não é só nosso, o problema também acontece com outras pessoas. E conforme nós vamos vendo que esses problemas vão acontecendo com outras pessoas, vamos enxergando que há um mundo à nossa volta que precisa das nossas habilidades. E a descoberta das nossas habilidades é um exercício contínuo também. Ele é constante, ele é para toda a vida. Nós vamos desenvolvendo cada vez mais os talentos que nós temos e vamos descobrindo talentos novos. Então, conforme nós vamos descobrindo as nossas habilidades, a vida começa a ter mais sentido, mais propósito. E quando encontramos um sentido na vida, deixamos de sofrer. Uma coisa interessante que eu estava assistindo uma palestra, e numa palestra foi feita uma pergunta para a pessoa: como que nós descobrimos o sentido da nossa vida? Vocês saberiam a resposta? Como nos encontramos o sentido da nossa vida? Eu achei a pergunta interessante e a resposta que foi dada foi mais interessante ainda. Que o sentido, a dica do sentido da nossa vida é dada quando nós nascemos, quando nós nos tornamos seres humanos. Então a dica do sentido da vida é nós sermos humanos. Então, ser humano significa poder lidar com a situação diferente dos outros reinos, diferente de como os outros reinos atuam com relação à vida. Por exemplo, uma planta
ela age como uma planta, faz a sua fotossíntese, produz os frutos. E esse é o objetivo da planta. O objetivo do animal também é se alimentar, sobreviver, cuidar da prole, cuidar dos filhotes. Agora, o ser humano, ele é tudo isso e mais alguma coisa. Ele tem o objetivo de ser cada vez mais humano. E como que nós somos cada vez mais humanos? E quando nós ajudamos outras pessoas e vamos desenvolvendo a nossa capacidade de cada vez mais ter uma consciência mais elevada, buscando nos aprimorarmos, buscando o nosso autoconhecimento. E conforme vamos aprendendo o que nós somos e o que nós não somos, conseguimos também descobrir quais os potenciais que nós temos em nós e como que nós podemos ajudar os outros. Por isso a importância de nós termos o afeto e a compaixão para com o outro, para que nós possamos chegar a atingir a harmonia interior, a paz de espírito, que muitos de nós queremos e muitos até já conseguiram chegar nesse ponto. Boa noite, Elza. Estamos aqui já finalizando a nossa live. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E você que está assistindo essa live ou está assistindo a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se você tiver alguma crítica, escreva também no comentário. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe e divulgue também. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado quando eu postar os meus próximos vídeos. A Elza escreveu: é um doce mesmo, seu jeito nos acalenta. Obrigado, Elza. Alderízia escreveu: boa noite, Alderízia. E Andréia: gratidão pelas lives tão edificantes. Não assisti toda a live, mas vou assistir a gravação. Ótimo tema, abraços. Abraços para você também, Andréia. Fátima Chaves escreveu: edifica as pessoas, grata. Sou eu quem agradeço, Fátima. Muita paz e luz. Muito obrigado, Fátima. Para você também, muita paz e luz para todos vocês. Então aqui eu quero desejar minha gratidão a todos que estão me acompanhando. Espero vê-los na minha próxima live ou no meu próximo vídeo, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade.